tua luz a tudo iluminará, para sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendorosos
Graça e paz. Muito bom mais uma vez estarmos juntos para celebrar ao Senhor através do nosso culto virtual. Desde já eu gostaria de te pedir para que você compartilhe esta reflexão com os teus amigos, com os teus parentes, que você curta e que você também se inscreva no nosso canal. Nós estaremos hoje concluindo a nossa série intitulada Coronavírus, as Revelações. Série esta que temos pensado em alguns temas durante os sábados deste mês de maio. Já pensamos sobre uma verdade inquestionável, que é o fato de que o pecado ele afetou toda a criação. Pensamos também sobre a ansiedade, que é a preocupação excessiva com a vida. Pensamos também sobre o contentamento e percebemos o quanto somos insatisfeitos na vida. E hoje nós estaremos concluindo e nós vamos pensar hoje sobre o quanto a criação ela anseia por redenção. E para nós pensarmos sobre esse tema, nós vamos pensar no texto de Romanos 8, a partir do verso 18 até o verso 25. Mas antes de irmos para o texto, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Bendito Deus e Pai, em o nome de Jesus, muito obrigado. Nós o agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos, ainda que seja via internet. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem sido conosco. Peço em nome de Jesus para que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, nos orientando e nos trazendo luz acerca das tuas verdades, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Esta série ela teve como objetivo apresentar verdades bíblicas que muitas vezes são deixadas de lado, mas sempre que a sociedade, a humanidade se vê em situações de sofrimento, de angústia, essas verdades vêm à tona. Hoje nós vamos pensar o quanto a criação ela sofre e ela anseia por redenção. O quanto a criação quer se ver livre de uma vez por todas de todos esses sofrimentos que são oriundos do pecado. Texto de Romanos 8, a partir do verso 18, nós vamos ler o texto. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Até aqui. Então nós vamos pensar o quanto a criação, ela anseia, ela sofre, porque ela quer a redenção, ela quer se ver livre de uma vez por todas, desse sofrimento, dessa decadência, dessa degradação, que são resultados do pecado. Paulo aqui escrevendo, e ele começa o verso 18, dizendo: considero que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo ele começa o verso 18 assim, porque ele terminou uma linha de raciocínio, que ele começa no verso 1 do capítulo 8, onde ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação sobre eles. Em seguida, Paulo vai dizer que aquele que anda guiado pelo Espírito Santo, segundo o Espírito,
ele não faz a sua vontade, a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus. E quando Paulo vai concluindo o seu pensamento, ele chega no verso 17, ele diz: se somos filhos, então também somos herdeiros e co-herdeiros, segundo ele, com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, ele diz, para que também participemos da sua glória. E Paulo vai começar então no verso 18 até o final, até o verso 25, 27, falando sobre os gemidos da natureza, os gemidos da igreja e os gemidos do Espírito Santo. Eu quero me deter à natureza e à igreja. Primeira lição que nós vamos aprender é que a natureza aguarda com grande expectativa a redenção, pois ela está submetida à inutilidade. O verso 19 e o verso 20 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Dependendo da versão, vai estar a vaidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Paulo vai dizer que a natureza, e ele está pensando aqui no cosmos, no universo, ele está pensando aqui na criação quanto natureza, ele não está pensando aqui nesse verso o ser humano, mas sim a natureza em si. E ele vai dizer que essa natureza, ela aguarda com expectativa. No verso de número 22, ele vai dizer que essa natureza geme como que em dores de parto. Então ela está aguardando, ela está com grande expectativa, ela geme. Essa natureza, segundo Paulo, ela está escravizada, ela está sendo oprimida, e ela aguarda com muita expectativa o dia da sua libertação. Paulo chega a dizer aqui para nós que ela foi submetida à inutilidade, que é a ideia de algo que não consegue atingir o seu propósito. O que Paulo tem em mente aqui é o quanto a natureza está em desordem, desajustada, desequilíbrio. Entretanto, embora ela esteja nessa condição de desordem, de caos, que é consequência do pecado, ela aguarda o dia da redenção, ou seja, o dia em que Cristo voltará e chamará a sua igreja, o seu povo. Esse dia marca para a criação um novo começo, um novo tempo. Paulo diz que a natureza está submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha. O que está na mente do apóstolo Paulo aqui é o Éden. Na cabeça do apóstolo Paulo está a ideia de que quando Adão e Eva pecam, Deus sentencia não só apenas a humanidade, mas também a criação, a natureza. Porque Deus olha para Adão e Eva, lá no capítulo 3, no verso 17, Deus diz assim, de Gênesis: maldita será a terra. Deus sentencia, Deus pune a criação. Porque o homem pecou, e o pecado trouxe consequências danosas, drásticas, não somente para o ser humano, para o homem, mas também para a criação, para a natureza. Então Paulo diz assim, ela está submetida à inutilidade, não porque ela escolheu. Neste caso aqui, ela não tem culpa, porque o pecado atingiu ela por causa do ser humano. Paulo ainda diz, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. A natureza, ela está escrava da decadência,
da degradação, do desequilíbrio, da desordem, do desajuste. E ela não pode fazer nada para mudar. Paulo coloca aqui como se a natureza tivesse uma consciência, ao ponto de dizer, ela aguarda com expectativa, mas ela não pode fazer nada por si mesma. Ela não pode resolver o seu problema de escravidão, de ser serviçal do pecado, porque o pecado atingiu ela. Mas ela aguarda o dia em que os filhos de Deus sejam revelados, quando Cristo voltar. Ela aguarda esse dia. A palavra libertada, que Paulo usa aqui no verso 21, traz a ideia de redimir. A natureza aguarda este momento. A redenção na vida do crente, ela aconteceu na cruz do Calvário, quando Cristo morre e paga as nossas dívidas e nos liberta de uma vez por todas. Só que para a natureza isso se tornará plenamente, até mesmo para nós, quando Cristo voltar. Segundo ponto, melhor dizendo, verso 22 e 23 diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Agora, Paulo passa para os gemidos da igreja. Não é apenas a natureza que geme, aguardando com expectativa aquele grande dia, mas nós, a igreja, também gememos. E Paulo vai dizer que nós gememos porque nós temos os primeiros frutos do Espírito. O que está na mente do apóstolo Paulo aqui era a ideia da oferta que era realizada no Antigo Testamento, que era a oferta das primícias, onde se colhia os primeiros frutos e se oferecia a Deus, levava até Deus. Mas o que era interessante neste ato de ofertar as primícias é que o ofertante, quando ele levava os primeiros frutos para serem ofertados para Deus, ele sabia que tinha mais lá na sua plantação. Ele não levava todos os frutos, mas ele levava os primeiros frutos. Com esse pensamento, Paulo aplica na questão da redenção, e ele vai dizer o seguinte, que nós que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, o fato de termos o Espírito Santo habitando em nós, e termos ele agindo em nossas vidas, isso já é para nós uma demonstração de que há algo maior ainda, de que há algo ainda para acontecer, que é a glorificação, que é naquele grande dia, quando Cristo voltar e transformar os nossos corpos, e ressuscitar aqueles que morreram nele, com a confiança e a certeza da salvação nele. Então a igreja também geme, aguardando por este dia. Paulo chega a dizer que nós gememos, esperando ansiosamente pela adoção, a redenção do nosso corpo. Porque nós, mesmo servindo a Deus, reconhecendo ao Senhor como único para as nossas vidas, nós ainda estamos com a natureza pecaminosa. Não somos mais dominados pelo pecado, mas temos a influência dele. O pecado nos seduz, o pecado nos tenta constantemente. E o que Paulo está relatando aqui, ensinando para os irmãos de Roma, é que nós, a igreja de Cristo, nós ansiamos, aguardamos, gememos, sofremos, mas temos a expectativa daquele dia. E essa pandemia tem revelado isso a nós. O quanto a criação, o quanto o ser humano, ele busca por algo a mais. O quanto o ser humano quer algo a mais. Ainda que ele não consiga mensurar, ainda que ele não consiga explicar o que é esse algo a mais,
o quanto o ser humano quer viver algo diferente em suas vidas, ainda que ele não consiga explicar o que seja essa diferença. O quanto o ser humano quer a eternidade, o quanto a criação quer viver, o quanto a natureza quer viver. Diante dos desmatamentos, do aquecimento global, das catástrofes, nós percebemos que a natureza está dizendo algo. É como se ela gritasse dizendo: eu não estou vivendo no meu equilíbrio, no meu estado natural. Há um desajuste. E nós percebemos isso também no ser humano. O quanto a igreja anseia pela volta do Senhor dela. No verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Por que a igreja anseia? Por que a igreja tem a expectativa da redenção? Por que a igreja aguarda aquele grande dia? Por que a igreja sofre? Ela passa por momentos delicados, difíceis, mas ela aguarda aquele dia. Segundo Paulo, porque esta é a nossa esperança. A igreja não tem uma esperança de uma vida melhor nesta terra. A igreja não tem esperança de uma política melhor nesta terra. A igreja não tem esperança de dias melhores nesta vida. O que a igreja tem como esperança, como expectativa, é o regresso do seu Senhor, é a vinda de Jesus, é quando ela se encontrará com Ele nos céus. Essa é a expectativa da igreja. Paulo diz: pois é nessa esperança que fomos salvos. Paulo não está dizendo o seguinte: vocês foram salvos para viver nesta vida, nas regalias deste mundo. Mas Paulo está dizendo: vocês foram salvos para desfrutar da eternidade com o Senhor, aquele que morreu na cruz, aquele que redimiu vocês, aquele que os libertou da condenação do pecado e do domínio do pecado, aquele que os tirou da treva e os transportou para a sua maravilhosa luz. É nessa esperança que fomos salvos. Ainda Paulo diz assim: mas esperança que se vê não é esperança. Porque a igreja tem expectativa de algo que ela não consegue ver, mas que ela confia, que ela acredita, que ela descansa. Ela não vê com os olhos da carne, ela não vê com os olhos físicos Jesus voltando, mas pelo olhar da fé ela consegue acreditar, ela consegue depender que Cristo voltará. Paulo continua: mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Mais de 2000 anos de história da igreja, e a igreja permanece pacientemente, perseverantemente. A igreja luta, ela sofre, ela levanta e ela continua caminhando na mesma expectativa, na mesma esperança, porque ela acredita. E ela acredita. Esses dias tão ruins que estamos vivendo, de tantas notícias ruins, mortes, crise econômica, política, isolamento social, tantas outras notícias, só tem revelado para nós, quanto ser humano, só tem revelado para nós o quanto nós necessitamos, o quanto nós aguardamos, o quanto nós sofremos, porque queremos e necessitamos de redenção, nova vida, um novo corpo. Não aguentamos mais. E é isso que Paulo está tratando aqui. A natureza geme, o ser humano geme, sofrem, se angustiam, porque infelizmente ainda estão afetados pelo pecado. A natureza, o ser humano, hora ou outra falhamos, porque o pecado está em nós, mas um dia
nós nos veremos de uma vez por todas libertos da ação do pecado, da influência dele. Então desfrutaremos com o Senhor, com o Cristo da igreja, com aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, com aquele que reina para todo sempre, com aquele que voltará nas nuvens com poder e glória. Um dia desfrutaremos com aquele que todo olho verá da eternidade. Como o apóstolo Paulo diz, um dia nós o veremos como ele é. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa certeza. Portanto, eu gostaria de lançar 2 desafios para você. O primeiro deles é: como você tem encarado esse tempo de sofrimento? Às vezes nós, como cristãos, se não tomarmos cuidado, nos apresentamos como os mais desesperados da face da terra. Às vezes nós, como cristãos, se não tomarmos cuidado, nos apresentamos como as pessoas que não têm uma expectativa de algo. E é interessante que tanto o gemido da natureza como o gemido da igreja, aqui em Romanos 8, não são gemidos de desespero. Porque diz o texto que a natureza aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus eles sejam revelados. E quando você vai para os gemidos da igreja, diz o texto que a igreja espera. Então não são gemidos de desespero, mas são gemidos porque ela sabe que existe algo melhor. Ela sabe que algo aguarda, que é algo reservado, que é algo preparado. E há muitos cristãos, por não pararem para refletir nesta verdade bíblica, a verdade de que um dia nós nos veremos de uma vez por todas, libertos da influência do pecado, estão sofrendo como se as suas vidas estivessem condicionadas e limitadas a esta vida. Segundo, nutra em seu coração a expectativa gloriosa, bíblica, de que Jesus voltará. Nutra em teu coração a expectativa gloriosa e bíblica de que Jesus voltará. O dia em que os filhos de Deus serão revelados é no dia em que Jesus rasgar os céus e descer com poder e glória e chamar a sua igreja em dizer: vinde benditos do meu Pai. É esse dia, o dia em que a igreja desfrutará de um novo corpo, onde ela se verá livre de uma vez por toda desta carne que é pecaminosa. É quando Jesus vai voltar, é o dia que Jesus virá dos céus e nos chamar para desfrutar da eternidade com Ele. Então nutra isso no teu coração, tenha essa expectativa. Paulo diz que se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos miseráveis. Há algo maior para nós. Paulo escreveu na sua última carta para Timóteo, no capítulo 4, Paulo vai dizer que ele aguardava, ele vai dizer que o Senhor reservou para ele a coroa da justiça. Ele diz que a qual reto juiz lhe dará naquele dia. E ele diz: não somente a ele, mas a todos quanto amam a sua vida. Meu irmão, minha irmã, enfrente esse isolamento social, enfrente essa pandemia com a expectativa de eternidade, enfrente esses desafios com a expectativa de que um dia Jesus Cristo te libertará e me libertará de uma vez por todas de todo tipo de sofrimento. Nutra isso no teu coração. Porque se você condiciona a tua vida somente nesta vida, segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo, você é um miserável. Por isso eu queria orar com você e pedir para que o Senhor, Ele continue nos alimentando e nos fortalecendo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Graças te damos, Senhor. Deus, nós não somos um povo sem esperança. Nós não somos um povo incerto, inseguro. Nós não somos um povo, ó Pai, que não temos a certeza do futuro, porque nós sabemos o que irá acontecer.
Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, Pai. Nós somos aquele que na cruz do Calvário o Senhor redimiu, o Senhor justificou, o Senhor adotou, o Senhor santificou, o Senhor salvou. Nós somos aquele, ó Pai, que temos a promessa maravilhosa de eternidade, de salvação, de vida eterna. Nós temos, ó Deus, a esperança daquele dia glorioso em que o Senhor voltará para nos buscar, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, para que todos aqueles que estão me ouvindo, para que todos aqueles que estão me assistindo, ó Pai, que Teu Espírito Santo nutra no coração deles essa expectativa, esta certeza, que eles tenham, ó Pai, do Senhor, do Espírito Santo, essa esperança maravilhosa de que um dia o Senhor voltará e nós seremos revelados como os Teus filhos, como a Tua igreja, como a Tua noiva, Senhor, em nome de Jesus. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas, ó Pai, que não conseguem mais caminhar, porque não acreditam em algo melhor. Eu queria dizer para ela que a esperança dela é Jesus, que o melhor para a vida dela é Cristo, que a solução para os problemas dela é a esperança de novo céu e nova terra, é a esperança de um novo corpo, é a esperança de viver a eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Coloque alegria no coração dessa pessoa, a alegria da Tua salvação, a alegria de ser habitada pelo Espírito Santo, a alegria de ter o Deus, a terceira pessoa da Trindade habitando na vida dela, a alegria de participar dos primeiros frutos do Espírito, sabendo que há algo mais ainda reservado para nós, no nome de Jesus, Senhor. Sustenta essa pessoa, fortaleça a fé dela, encoraja, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Se há ainda alguém que me assiste, que não se rendeu a Ti, que não entregou a vida para Ti, ó Pai, que ela assuma esse compromisso diante do Senhor, que ela se renda ao Teu senhorio, que ela se renda à Tua salvação, que ela se renda ao perdão do Senhor, que ela se renda ao Teu amor e à Tua graça, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por todas as reflexões que o Senhor nos permitiu fazê-las durante esse mês. Sustenta a nossa vida, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe tua vida e que você, assim como Paulo descreve na carta aos Romanos, no capítulo 8, que você também possa aguardar com grande expectativa, ansiar a redenção, a liberdade plena em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.